Basicamente, o que as empresas buscam é em relação a isso, a ensinar as pessoas os benefícios de ter uma alimentação mais saudável, o que isso pode trazer para o seu rendimento, tanto no trabalho como na vida social. Então, a palestra é mais focada nisso mesmo, de bem-estar mesmo, para as pessoas. A nutrição, ela é mais técnica ou ela é mais empática? As duas coisas. As duas coisas? As duas coisas, porque a gente precisa utilizar tudo que a gente aprendeu tecnicamente, né, para promover a saúde daquele paciente, seja ele em consultório ou no hospital, só que também a gente precisa ter empatia de entender por que o paciente chegou naquela situação. Por exemplo, no consultório, se a gente for atender um paciente que está com sobrepeso muito grande, a gente não pode simplesmente julgar, chegou nesse ponto por desleixo, por uma coisa assim. A gente precisa entender, antes de tudo, que a obesidade é uma doença, uma inflamação crônica, uma doença crônica, ela precisa ser tratada. Então, a gente precisa se colocar no lugar do paciente. No hospital, por exemplo, a gente precisa se colocar no lugar da família do paciente, inclusive. Porque eles vão te tratar mal. Eles vão... o ente dele está doente. Ele precisa de um aporte, de uma pessoa para cuidar dele. Então, muitas vezes, ele acaba te respondendo mal, te tratando mal, mas não porque ele quer a situação que ele está, né? Então você acaba meio que se colocando no lugar das pessoas também. Então, acho que a empatia e a técnica que a gente aprende andam juntas. Qual a importância assim, da nutrição no controle assim, de doenças? Total, né? Por exemplo, se você... A obesidade é uma doença crônica, então ela não tem cura, ela tem tratamento. Então uma pessoa que ela foi obesa, ela vai permanecer obesa, se ela não se cuidar, ela vai voltar ao estágio do que ela era antes. E você tratando a obesidade, você acaba... evitando outras doenças, né? Por exemplo, a diabetes tipo 2, que é uma doença proveniente muitas vezes de pessoas obesas, hipertensão. Então, você tendo uma alimentação saudável, uma rotina saudável, você consegue eliminar o surgimento de várias doenças, né? Claro que muitas dependem de outros fatores também, hereditariedade, outras coisas que podem trazer essas doenças, mas se você conseguir seguir uma rotina mais adequada em relação à terapia alimentar, você consegue evitar bastante coisa. Mas eu vou falar que é difícil, viu? Que eu tava por aí que eu tô numa parte de regime, mas você olha pro lado, vê uma coisa, você vê pro outro, tudo te sugere pra você, só coisa boa. E hoje tá muito fácil, né? Exatamente. Só precisa de um celular. Você precisa ter a vontade de um celular, né? Pra você conseguir comer alguma coisa. Exatamente. Qual a importância da escuta ativa no atendimento nutricional? O problema a gente tem que pensar que aquele paciente, se ele te procurou, no hospital já é mais fácil você entender porque o paciente não está ali porque ele quer, né? A não ser que ele tenha ido fazer alguma plástica, alguma coisa assim, mas se ele está doente, numa UTI, numa enfermaria, ele já está ali porque ele está precisando. Então, você precisa entender a gravidade daquele paciente e escutá-lo. Já no ambiente de consultório, se o paciente procurou, ele quer uma mudança. Então, você precisa entender, escutar o que ele tem para te falar sem julgamentos. Você tem que se colocar no lugar dele. Mais uma vez, a empatia, né? Sim. Se colocar no lugar dele e tentar entender ao máximo o que você pode ajudar nele naquele sentido. Porque já aconteceu de pacientes virem, eu quero ficar igual a essa pessoa e mostrar umas fotos. Tipo, não tem como a gente fazer isso. Não tem como fazer milagre. Tem coisas que fogem do nosso controle. Essa pessoa, ela tá assim porque ela tem dinheiro, ela treina o dia inteiro, ela faz massagem, faz uma série de coisas. Talvez não seja a sua realidade hoje. Mas entender mesmo, essa escuta que a gente faz é de entender qual que é a necessidade do paciente. E no período do Covid, como é que foi, Everton? Você pode contar pra gente? Quando estourou a pandemia, eu ainda estava em formação. Eu estava no último ano da faculdade, então eu meio que não... Eu peguei os atendimentos de ambulatório, na época de estágio, né? Mas o que eu peguei mais da pandemia foi o que veio depois. Então eu atendo muitos pacientes que ganharam peso durante a pandemia, por conta de ansiedade, né? Acabaram ficando em casa, comendo bastante, perderam entes queridos, engordaram, descontaram as emoções desse momento na comida. Tem pacientes que vieram para mim com dificuldade, com sequelas, então pacientes que tiveram dificuldades de deglutição, pacientes que têm dificuldades de sentir o paladar, o olfato, então isso tudo a gente costuma trabalhar. Eu falo que é uma leva de pessoas que passaram por esse momento, sobreviveram e agora estão buscando tratamento. Como a alimentação influencia na saúde mental?
Muito. Uma das premissas, assim, para você ter uma saúde mental é o descanso, né? A gente ignora muito o sono, por exemplo, assim. Então, você tendo uma alimentação saudável, o seu sono já vai melhorar. Então, já é uma premissa e um pilar interessante para você cuidar. Então, se você tiver com o sono desregulado, isso vai afetar negativamente em relação à sua saúde mental. E uma alimentação saudável, além de trazer benefícios para a saúde, ela vai melhorar a sua estética, que não precisa ser o seu ponto de partida, tem que ser algo que vem depois. Então, se você se alimentar bem, se você conseguir ter uma alimentação variada, que traga nutrientes para você conseguir ter o funcionamento do seu organismo corretamente, e isso vai melhorar completamente a sua saúde mental, porque muitas pessoas acabam ficando deprimidas também porque engordaram, porque perderam peso. Então, se você tiver o sono, o descanso e uma alimentação saudável, isso já começa a melhorar bastante no seu rendimento, na sua saúde mental. Mas existe algum cardápio que pode prevenir do tipo doenças, alguma coisa assim? Existem ingredientes que a gente pode colocar na alimentação para trazer mais nutrientes. Por exemplo, se você está com anemia, só para contextualizar, se você está com uma anemia deficiente de ferro, se você comer uma carne vermelha e logo em seguida ingerir um alimento rico em vitamina C, vai ajudar na absorção. Então não existe um alimento vai ajudar na absorção de vitamina de ferro do alimento. Então não existe um alimento que vai fazer um milagre. Existe uma junção de fatores, de ingredientes, de preparações que vão te ajudar em alguma coisa. Ô Everton, se alimentar de maneira saudável custa caro? Depende. Hoje em dia, depois que a internet começou a lançar muita coisa, a gente vê umas bobagens que eu olho e falo assim, aquele super coffee. Não sei se vocês já ouviram falar. É um super... se eu fosse ter um patrocínio... Você já queimou agora. Já é. É um super café que eles falam que é acrescido de um monte de ingredientes que... tudo bem, não vai fazer mal pra você. Ele custa um absurdo de caro, tipo uma lata, R$300. Caraca. É uma coisa muito cara. E as pessoas tomam de pré-treino essas coisas. Se você tem um dinheiro pra investir naquilo, não vai te fazer mal. Mas é algo que não precisa, não é aquilo que vai te trazer resultado. Então, se você tiver o básico ali, é claro que precisa ter uma variação de alimentos, porque se a gente precisa de todos os nutrientes para sobreviver. Não pode ter uma coisa rotineira, todos os dias comer arroz, feijão e frango. Você precisa ter uma variação. Mas você consegue encontrar várias preparações, vários alimentos de um preço acessível que não precisa extrapolar tudo isso, assim. Eu digo, por exemplo, que muitas pessoas tomam esses super cafés, tomam um monte de whey, um monte de pré-treino, mas, na minha opinião, o melhor suplemento que existe é a creatina, que dura bastante, você consome pouco, que são 5 gramas por dia, mais ou menos, e você consegue ter um rendimento legal. É um suplemento que ele vai te trazer um rendimento físico muito bom, vai melhorar seu desempenho, vai ajudar no ganho de massa magra, e não tem muita limitação de uso, né? Não tem restrição. A gente costuma dizer, se o paciente já teve algum problema renal, assim, procurar se hidratar mais em relação ao consumo, mas são poucos casos que trazem algum prejuízo. Então é um suplemento que ele pode ser utilizado sem nenhum problema, assim. Não existem evidências de que a creatina faz mal. A creatina é certificada pela Anvisa, porque existem amidos de milho sendo vendidos por aí. Caraca. Queria estar no Brasil, tem de tudo. Né? Tem esse detalhe. O açúcar realmente é perigo? Cuidar com essa resposta. Se você vai falar traumatizar, vai traumatizar, pelo amor de Deus. Mas é perigoso o açúcar mesmo? Depende. Por exemplo, se a gente pensar na pirâmide alimentar, a pirâmide alimentar é uma referência utilizada por uma grande população. Então, tem a pirâmide com todos os grupos de alimentos. Então, lá a base é carboidratos, que são a nossa principal fonte de energia. Daí tem as carnes, os laticínios, os ovos. E no final dela, sobra um espaço para o doce, que é uma porção pequena, mas se você seguir corretamente uma alimentação regrada, você tem um espaço para o doce. Tudo que for para o açúcar, né? Tudo que for em excesso vai te fazer mal. Se você...